Ética e moral são a mesma coisa ou são coisas distintas? Pensando que são coisas distintas, qual é a diferença entre ambas? Quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões? Fique aí conosco até o final desse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia com graduação e mestrado em filosofia. E, para discutir sobre este assunto, eu convidei o professor Lucas, ele que é filósofo, professor de filosofia do Instituto Federal do Ceará. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Olá, boa tarde, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí fora dos horários. Obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui. Eu que agradeço, professor, a sua participação aqui no meu canal. E para você que está aí, que clicou nesse vídeo, já deixa o like nesse vídeo, pois dessa forma você está dizendo para o YouTube que esse vídeo tem importância e merece ser compartilhado com muito mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Toda semana eu posto lives, aqui temos lives ao vivo, aulas e bate-papo. Vamos lá. Então, principalmente nos tempos atuais, eu falo nos tempos atuais, que na antiguidade isso não era problema, né? Nos tempos atuais se tem aí uma confusão aí. Alguns falam que ética e moral é a mesma coisa, são sinônimas, outros tratam como coisas distintas, né? Como podemos pensar essa questão? Vamos tomar como se fossem diferentes. Qual seria a diferença entre ética e moral? Talvez está ali apenas na questão etimológica, ou a questão etimológica torna a ética e a moral igual, como coisas iguais ou como coisas diferentes? Como podemos pensar essa relação ética e moral? Bem, João, realmente é um debate bastante contemporâneo nosso e que, já de início, eu não quero deixar assim, não queria deixar nossos ouvintes aqui frustrados, mas vamos discutir diversas perspectivas para qual olhar para essas questões, e a gente vai perceber que depende de como nós filosoficamente dirigirmos o nosso olhar, como nós filosoficamente compreendemos a própria mecânica de funcionamento da realidade e da sociedade. Então, normalmente, eu gosto muito de utilizar uma distinção do ponto de vista teórico entre essas duas significações aí de ética e moral, até um pouco para facilitar o discurso. De uma forma tanto quanto que bem básica, eu gosto de me reportar a essa etimologia grega. A etimologia grega ela nos favorece um pouco a perceber um pouco melhor como se dá uma variação de compreensão em que nós, seres humanos, nos relacionamos não apenas com o mundo, com aquilo que está ao redor de nós, mas também com as outras pessoas que compartilham num determinado espaço conosco. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a formação etimológica da palavra ética, a gente vê uma variação que, para nós aqui com o nosso sistema alfabético indo-arábico e tudo mais, a gente vai ver que esse sistema ele mantém uma similaridade quando a gente transpassa a palavra ethos, a raiz da palavra ética que remonta a ethos. Em geral, para facilitar um pouco também, para a gente não se perder tanto em como falar, eu gosto de utilizar as duas vocalizações que nós temos para a letrazinha para a vogal E. Então, a um eu vou chamar de ethos, com E aberto, e o outro eu vou chamar de ethos, com esse E fechado, para facilitar um pouco aqui a nossa compreensão. Costuma-se dizer que eu sigo muito, por exemplo, os ensinamentos do professor Lima Vaz, de que a palavra ethos ela tem uma significação primitiva junto a uma compreensão mais natural dos seres humanos. E aqui está muito vinculado, por exemplo, a uma relação que nós temos com a physis,
com a natureza e, consequentemente, com o fato de que nós, seres humanos, também somos animais. Então, assim como os outros animais, nós possuímos determinadas formas de comportamento. E essas formas de comportamento, elas costumam se repetir. Então, a palavra ethos, no seu sentido originário, como vocês podem ver aqui no slide, ela tem muitas vezes o sentido de morada, de residência, como aquela situação com a qual nós estamos sempre vinculados. Ou seja, como se eu habitasse, em alguma medida, aquele modo de ser. Ou seja, um modo de ser, ele estaria vinculado aqui à minha natureza. E, por conta disso, é uma palavra que também serve para falar sobre curral, ou até mesmo cerca. Ou seja, aquilo que nos cerca, aquilo onde, né, nós estaríamos inseridos. No entanto, a gente percebe que, aos poucos, os gregos eles trazem uma significação tanto quanto que distinta. Eles passam, em determinado momento, João, a utilizar essa outra letra. Em vez de utilizar o eta, que é o ethos fechado, esse que parece um Nzinho, né, para a gente, eles vão utilizar o Y, que é o que eu gosto de chamar de ethos, né, com E fechado, que é a percepção de que, olha, nós seres humanos continuamos nos comportando de determinados modos. No entanto, distinto dos outros animais, parece que nós somos capazes de criar algo como uma segunda natureza, por assim dizer. Como se nós conseguíssemos aqui ultrapassar aquilo que pode ser previsto, né, pelo ponto de vista, por exemplo, natural e biológico. Nós somos capazes de criar novos costumes, criar novos hábitos. E aí aqui vai vir, inclusive, um grande debate, que é uma ideia de convencionalismo, né? A ideia de nomos, de lei. E a gente vai poder aqui já aprofundar um pouco melhor nesse assunto, mas de uma maneira primitiva, vamos dizer assim, a gente poderia, então, falar de duas variações do que significa, então, a ética. A ética, em um sentido, então, está vinculado a um comportamento mais, vamos dizer, natural, mais provável de ocorrer, né? E normalmente aqui vai estar vinculado a uma noção biológica e natural, a nossa própria physis, e uma outra percepção que seria algo vinculado agora à capacidade que nós temos de criar novos modelos. Não é porque, então, a natureza me impele a isso que eu necessariamente tenho que seguir. Eu não preciso mais utilizar a natureza como uma norma. Eu posso agora criar uma maneira de agir, eu posso criar um tipo de comportamento que, inclusive, corrija, né, eventuais circunstâncias consideradas aos poucos como incômodas para a vida em sociedade. Afinal, a gente há de convir e seguir a natureza em todos os aspectos, às vezes pode ser um tanto quanto que complicado, né? Sim. Essa questão, né, do seguir a lei natural, seguir a natureza, agir de forma natural, isso tem que ser bem ponderado, né? O que é o natural, né? Uhum. Seguir o natural, seguir os instintos, ou é seguir a razão? Exato. Perfeito. João, isso que você falou é perfeito porque mostra, por exemplo, uma perspectiva de encarar as ações humanas e o nosso modo de nos relacionarmos, né, com outros indivíduos. Por exemplo, quando a gente olha para uma vertente vinculada, por exemplo, à escola hegeliana, escola, por exemplo, que o professor Lima Vaz, que eu estou aqui citando, né, segue de certa maneira, a gente vai perceber que o professor Lima Vaz, apesar de tudo, ele entende que moral e ética, por exemplo, não deveriam ser distintos. Como se a gente, na verdade, estivesse falando de um movimento que está todo vinculado à própria racionalização do ser humano e à sua relação com o mundo, né? Ou seja, aquela ideia de que nós apenas aqui estaríamos seguindo, como você falou, uma outra ideia de natureza, ou seja, uma ideia de racionalidade como algo que nos é, por exemplo, natural. Então, a gente poderia, inclusive, aqui fazer menção
a um pensador como Aristóteles, quando Aristóteles diz, e aqui também a escola lá de Tomás de Aquino, né, quando vai dizer que o homem é um animal racional, isto é, que ele alcança a sua excelência em determinada medida, né, através da racionalidade. Então, a racionalidade está incrustada na nossa própria natureza. Então, tornar-nos mais racionais significa, inclusive, né, tornar, então, nossa natureza mais excelente. Então, a gente está, inclusive, aqui dando um passo além na própria noção de natureza. E isso eu acho belíssimo também. Sim, sim. Então, nesse caso, o agir ético seria o agir de forma racional, um modo de ser racional, e esse de ser racional acaba sendo balizado por princípios ou por noções de bom e mal, certo e errado. Sim, né? A gente costuma muitas vezes perceber que os discursos ético-morais vão um pouco nessa direção. Então, por exemplo, só retomando aqui para a gente perceber algo com relação a essa etimologia grega, né? O grego, na medida que ele usa o ethos, que é aquela dimensão, vamos dizer, mais animalesca que nós compartilhamos com os outros animais, a gente está falando de comportamentos que são, inclusive, catalogáveis do ponto de vista científico. E isso, de certa forma, inclusive, evoluiu para chegarmos, por exemplo, em uma ciência, né, hoje chamada de etologia, que é uma ciência que estuda o comportamento animal. Né? E a etologia, ela acaba, por exemplo, fazendo parte de estudos vinculados ao pessoal da zootecnia, ao pessoal da veterinária, mas também a estudos antropológicos e mesmo a psicologia comportamental, né, o behaviorismo. Ou seja, eles fazem usos também dessa noção de etologia, embora, né, ela seja mais usada para o estudo do comportamento animal. Enquanto que o outro ethos, né, o ethos, vamos dizer, mais propriamente humano, ele representa, sobretudo agora, a racionalização de como nós nos comportamos e como nós nos relacionamos uns com os outros. E por isso, daí a gente vai chegar em um outro termo. Se o primeiro nos vai dar a etologia, o segundo vai nos dar justamente a ética. E aí aqui eu queria até fazer um adendo. Né? Existe uma discussão etimológica que não se tem assim ninguém bate o martelo nela, certo? Eu particularmente gosto dessa interpretação, que é a noção de que a palavra ética seria o plural de ethos. No grego, muitas vezes esse K, né, o kappa e o alfa no final, eles simbolizam um plural. Então, por exemplo, física. Física é o plural de physis, que significa nada mais, nada menos do que, por exemplo, as coisas naturais, as coisas da natureza. Então, o ética, nessa linha interpretativa aqui da filologia, a gente falaria, por exemplo, de as coisas ligadas ao comportamento humano, né? O conjunto de ações humanas, e sobre as quais nós vamos poder fazer o questionamento. São certas? São erradas? São justas? São injustas? Né? E aí percebe, é justamente aquela outra definição do Aristóteles, né? De que o homem é um animal dotado de linguagem. Ele não apenas expressa dor, prazer, necessidade. Ele é capaz de falar do belo e do feio, do justo e do injusto. Então, aqui, linguagem e racionalidade estão intimamente relacionadas, elas estão imbricadas, né? Justamente para podermos avaliar as nossas ações. Né? Então, ainda nessa questão de pensando o ethos como modo de ser, como costume, aí entra no segundo ponto da questão que eu propus do início, que é a questão da moral. Perfeito. Se a gente vai na moral, que vem de mores, etimologicamente falando, também significa costume. Então, é a mesma coisa, porque se a gente vai na etimologia, parece que ética e moral dá na mesma. Sim. João, na verdade, quando a gente faz um estudo etimológico, né, principalmente o preliminar, eles nos demonstram a mesma coisa. Inclusive, aqui eu vou falar, existe uma outra discussão. Né? Há quem diga que a popularização do termo moral com essa significação
ela seria culpa, né, seria responsabilidade do Cícero. Cícero, que foi pretor romano e também um dos grandes filósofos ali da ética e da filosofia política romana. E Cícero, inclusive, fazendo tradução de trechos do Aristóteles, teria, então, popularizado o termo moral, né, o moralis, como expressão de ética. Porque, veja, a palavra mos, ela significa costume, e o morus significaria, né, o conjunto desses costumes. Algo parecido com aquilo que eu estava falando, do ethos e o ética, né, o singular e o plural. Sim. Só que quando ele substantivou, ele deu o nome de moralis. Então, houve uma substantivação e há, pelo menos, a noção inicial, né, que se pretendeu dar, era justamente uma tradução. Então, quanto formação etimológica do termo, a gente poderia, sim, dizer que eles têm uma significação igual, embora não necessariamente ele vá ter, por exemplo, aquela transformação que vai existir na Grécia Antiga. Ou seja, a percepção dessa variação de algo mais animalesco para algo mais racional. Essa transformação, ela é uma transformação mais propriamente grega, que depois ela vai ser repassada para os romanos. Mas, de certa forma, então a gente poderia sim falar que, de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, mais vinculada à etimologia, sim, ética e moral seriam sim iguais. Sim, sim. Mas e onde podemos precisar aí a diferença? Porque são pensadas como iguais, mas também são pensadas como diferenças. Isso é ensinado desde o ensino médio, nas aulas de filosofia do ensino médio, a gente ensina para os nossos alunos, e até na universidade, né? Nos cursos de direito também se ensina. Aí, quando se diferencia, pensa a ética como uma reflexão, né, sobre a moral. A moral, como sempre, esse conjunto de costume que uma sociedade vai criando, e a ética tendo essa reflexão sobre aqueles costumes, ou seja, pensando ambas de formas separadas, né? É possível a gente precisar quando é que iniciou essa distinção dessa forma? Que aqui a diferença não é mais etimológica. Sim. Então, enquanto, por exemplo, percepção dessa realidade, a gente pode ir para o próprio Aristóteles, certo? Mas com a utilização dos nomes, talvez a gente possa chegar tanto nos moralistas franceses, quanto, por exemplo, já em Kant, né? Embora isso, obviamente, ainda é muito discutível. De certa forma, João, a gente, por exemplo, percebe que esse termo moral, ele costuma prevalecer principalmente quando a gente fala de uma consciência moral, né? Ou então quando a gente utiliza o moral como um adjetivo para qualificar, por exemplo, algumas ações humanas. Então a gente costuma perceber alguém falar sobre a ação de alguém foi uma ação moral, ou então a ação de alguém foi uma ação imoral, isto é, contrária à moralidade. E aí vem a grande questão, o que então seria essa moralidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a filosofia kantiana, a gente vê que a construção kantiana que ele tenta falar é de uma metafísica dos costumes. E mais ainda, né, o livrinho mais famoso que a gente costuma ler muito, sobretudo na universidade, do Kant, que é a Fundamentação ou Fundamentos, né, depende da tradução, eu prefiro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Eu acho interessante porque, para muitos dos meus alunos, quando eu falo a primeira vez esse termo, né, esse título, fica todo mundo, Lucas, mas o que é isso? Né? É um título tão confuso, são tantos termos aqui, mas quando a gente para avaliar, é mais simples do que parece. Né? Mais simples do que parece. Fundamentação significa tentar encontrar os fundamentos, aquilo que está na base, aquilo que dá toda a estrutura. Só que a estrutura do quê? De uma metafísica, isto é, de algo abstrato, não é algo científico, não é algo real, né, físico da ciência, mas que ao mesmo tempo fala sobre os nossos costumes. Então percebe, é uma metafísica dos costumes, é uma reflexão sobre os costumes. Então, os costumes é aquilo que nós fazemos habitualmente, né? Nós habitamos
aquele costume. Por isso que a palavra hábito vem daí. Vem da palavra habitar, morar, estar em, se encontrar vinculado a. Então, o costume seria algo mais próximo da moral. Então, quando eu digo que uma ação é moral ou imoral, é se ela está adequada ou inadequada frente aos costumes. No entanto, nós podemos refletir sobre esses costumes, nós podemos fazer aquilo que a gente falou antes, discutir se eles são certos ou errados, são justos ou injustos. Então, é como se muitas vezes então, a gente pudesse falar, João, que a nossa moral ela possui um caráter sócio-histórico muito marcado, vinculado justamente aos costumes. Enquanto que a ética ela vai refletir sobre, por exemplo, a justeza dessa moralidade. Se essa moralidade expressa, por exemplo, um ideal de bondade, ou um ideal de excelência, ou de virtude, ou de beatitude, que aí vão ser, por exemplo, os diversos critérios éticos que vão se gestar aí na nossa história ocidental, pelo menos. Então, a ética acabaria sendo essa tentativa de encontrar os fundamentos que podem, então, vincular-se aos nossos costumes para fazer com que os nossos costumes se tornem mais corretos, mais certos, mais justos. Né? Isso, então, podemos, em alguma medida, encontrar no Kant. No Kant, sim. Kant talvez seja um dos que melhor nos ajude a isso. Sim, ou seja... E nesse campo, isso acontece muito, isso está mais posto nos manuais de filosofia, né? Uhum, é a questão da ética no colo do Sócrates, né? Sim, sim. E primeiro a promover uma reflexão sobre os costumes. Perfeito. A indagar os costumes da época. Nessa linha, Lucas, nós podemos falar, então, de correntes éticas, né? Sim, sim, exatamente. A ética, se ela é una ou se existe correntes éticas? Existe esse debate, é um debate que, assim, inclusive, a gente pode depois discutir melhor, né? Inclusive aqui. Claro, é um assunto, aqui a chamada para o próximo vídeo. Já vou fazer a chamada aqui para o próximo vídeo para os nossos ouvintes aí, mas é interessante a gente perceber isso. Né? No debate ético de toda a nossa tradição, na verdade, vai existir aqui uma pretensão, muitas vezes, de universalidade em muitos desses debates éticos. Isto é, muitos desses debates éticos, eles pretendem se tornar universais no sentido de encontrar, então, o fundamento adequado para a moralidade. Só que, justamente por conta disso, vão surgir essas diversas vertentes. Então, a gente vai ter a ética dos fins, né, a ética teleológica, as éticas convencionalistas, a ética deontológica, enfim. Vamos ter as discussões sobre metaética também. Então, todas essas correntes éticas, elas vão se gestar muitas vezes, não todas efetivamente falando, mas muitas delas pretendendo alcançar um princípio de universalidade, né? Um princípio, inclusive, como alguns manuais trazem, né? Como se fosse um discurso absolutista, né, sobre a ética. Eu não gosto desse termo absolutista, que eu prefiro deixar eles ali para as questões políticas, né? Mas, enfim, só para entender que a gente quer encontrar um absoluto, né? A gente quer encontrar um ponto comum, a gente quer encontrar uma pedra de toque, que é muito na vertente ali platonista, né, de debate. É tentar encontrar algo que dê sustentação, ou, como Kant fala, um fundamento, né? Algo que estruture tudo, né? Certo. Tá certo. Lucas, agradeço aqui a sua participação aqui no meu canal e convido você que assistiu esse vídeo para acompanhar a sequência dessa nossa conversa. Logo na sequência vamos falar das principais correntes éticas. Falando das correntes éticas, vamos falar das mais conhecidas, a ética demológica, a ética deontológica e a ética utilitarista, né? Tem também a ética cristã, que são das principais correntes éticas. Te convido a acompanhar essa nossa discussão no próximo vídeo. Nos veremos no próximo vídeo. Até mais.